Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 ao 41. Marcos 35 ao 41, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós, diante da Tua palavra, Senhor, queremos que a Tua voz, ó Deus, seja manifesta. Queremos que o Senhor toque o nosso coração, tenha liberdade para tratar do nosso coração, tenha liberdade, ó Deus, para nos confortar, nos consolar, nos exortar, nos ensinar, nos dirigir. Abençoa-nos, ó Deus, usa minha vida como instrumento para o Teu louvor, para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não é novidade para ninguém que em momentos de angústia, em momentos de dificuldade, quando nós buscamos o Senhor, quando nós estamos em momentos a sós com Deus, é quase que inevitável nós nos sensibilizarmos, nós sentirmos de forma particular a presença de Deus. Nesse fim de semana, nessa última semana em particular, no final de semana, tive momentos aí particulares de madrugada silenciosa com Deus, junto com o irmão, e pude ter a oportunidade de não só praticar aquilo que nós pregamos no domingo passado, de poder animar o nosso irmão, poder dar um voto de alegria para ele se levantar, para ele testemunhar do amor de Deus, mas também aproveitar que a noite, a madrugada entrava e nós já estaríamos aqui com a responsabilidade de anunciar a palavra à igreja. Então, pedindo ao Senhor orientação, pedindo ao Senhor uma palavra, e Ele nos conduziu a essa verdade registrada em Marcos. E interessante que eu estava talvez ali para acalmar uma tempestade que estava brotando num coração, uma tempestade que estava balançando o barco do servo de Deus. E então eu pude me pegar com a seguinte reflexão: por que nós somos assim? Por que nós, diante de turbulências, diante de dificuldades, diante de uma falta de esperança, uma falta de expectativa, nós somos capazes de desistir, de esquecer de tudo aquilo que já ouvimos, de tudo aquilo que já aprendemos? Aqui no Evangelho de Marcos, nós temos um claro exemplo de que a presença de Jesus no nosso barco, no nosso ser, nos leva à confiança, nos leva à esperança. Mas se nós vermos os discípulos, pessoas as quais andavam com Jesus, diante de uma situação de calamidade, de dificuldade, de tormenta, eles foram capazes de esquecer que eles estavam junto com o Mestre.
ao ponto de dizer uns para os outros, como é que pode, em outros evangelhos, como pode, o Senhor dormindo na popa do barco e nós aqui a perecer, Mestre, não te incomodas que nós venhamos a perecer? Então o mestre se levanta, então ordena ao mar que se acalme, dirige-se aos seus discípulos e fala: por que, nesse evangelista Marcos, por que sois tão tímidos? Em outros evangelhos, por que tens pouca fé? Não crê no poder de Deus? Não crês na presença de Deus com vocês? Então o mar se acalma, e aí vem a frase maravilhosa que serve de consolo para o nosso coração, no verso 41: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Deus dos exércitos, é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã e o será eternamente. O nosso coração precisa ser levado, ser conduzido a uma expectativa de esperança, mas não é uma esperança morta, não é uma esperança vã, uma esperança viva, uma esperança clara da presença de Deus, uma esperança efetivamente presente, uma esperança da qual nós não podemos duvidar. Mas o nosso coração, se nós pudéssemos ilustrá-lo como sendo o barco, ele é temeroso, ele é muitas vezes chacoalhado pelo mar das dificuldades, e nós somos tomados de grande temor, de grande medo, e precisamos na caminhada sermos animados. Nós lemos na liturgia Deus virando para Moisés, para Josué, e falando: Josué, Moisés, teu servo é morto, meu servo é morto. Toma o cajado, toma o bordão e siga prosseguindo para a terra de Canaã, da qual eu prometi aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Permaneçam na caminhada. E aí Deus, por duas oportunidades, dentro dos versos que nós lemos, de 1 a 9, de Josué 1, ele vira para Josué e fala: tão somente ser forte e corajoso, fazendo guardar as palavras, os mandamentos de que te ordenei. E mais à frente ele insiste na mesma afirmação. Sabe por quê? Porque nós somos esquecidos. Diante de qualquer fúria, de qualquer vento, de qualquer mar tumultuado, de qualquer dificuldade, a nossa fé fraqueja. E é necessário que nós sejamos animados. É necessário que você e eu olhemos para o mar e, como Jesus, tenhamos fé de que é apenas uma agitação natural, que Deus está no controle, que Deus está à frente, está na caminhada. Quantas vezes na nossa caminhada cristã você e eu não ficamos desesperados porque o mar se revolta, porque as ondas são furiosas, descontroladas, porque muitas vezes nós achamos que a mão de Deus está encolhida, está retraída, que Deus não tem as suas mãos estendidas sobre a nossa dificuldade. Quantas vezes nós não gritamos como os discípulos: Senhor, não te importa que pereçamos? Talvez é a hora em que Deus mais estende o braço, porque é a hora que você pede, é a hora que você se dobra, é a hora que você depende de Deus. Jesus poderia simplesmente, mesmo sem acordar, ordenar: mar, se acalme, vento, se acalme. Mas ele quis fazer aquilo na frente dos discípulos, para mostrar primeiro que ele era o Senhor deles, mas para mostrar também que aquele povo precisava confiar mais, precisava ter mais esperança, precisava ter a certeza de que Deus estava no barco com eles. Era preciso que isso acontecesse. Nós vemos nas passagens subsequentes a esse texto que nós lemos de Marcos, inúmeros episódios dos quais Jesus
fez logo após manifestar o seu poder no barco. Ele tem um episódio onde ele estava nesse barco, estava sendo direcionado a uma cidade da qual os comentaristas bíblicos dizem que era um cemitério. Assim que ele chega à margem, ele vai ao cemitério e ele se depara com um homem, e esse homem possuído de demônios, um homem que tinha perdido toda o seu pudor, a sua moral perante a sociedade. Era uma região chamada Gadara. O texto do Evangelho vai mostrar isso a partir do capítulo 5, que Jesus, então, descendo do barco, chega a essa cidade e se depara com esse homem, gritando desesperadamente, possuído de 6.000 demônios, tomados sobre a sua alma, e ele se aproxima então de Jesus, acreditando numa última alternativa. Mas o que eu queria aqui falar não era necessariamente da cura que Jesus fez a esse homem, expulsando esses demônios, mas na verdade, imagine-se no lugar desse homem, possuído de demônios, maltrapilho, rejeitado, machucado, destruído, e com certeza, assim como nos versos posteriores a essa passagem, mais adiante, antes do final do capítulo 5 de Marcos, a gente vê aquela passagem de Jairo, depois no meio da passagem, aquela mulher que estava com fluxo de sangue, logo depois da cura, Jesus vai à casa de Jairo e cura a sua filha. Percebam todos os episódios que aconteceram depois, mas nós vemos claramente no início dessa passagem que Jesus sai do barco, as manifestações que ele faz. Ou seja, ele vai exatamente a pessoas que estão sendo rejeitadas pela sociedade, pessoas que estavam mal faladas. Certamente esse homem endemoniado estava sendo mal falado pela sociedade. Com certeza aquela mulher com fluxo de sangue também era mal falada, porque no contexto de Israel, a mulher nos tempos de menstruação, ela era considerada imunda, e aquela mulher sofria com essa hemorragia, porque não parava o fluxo de sangue dela, e a Bíblia diz que ela gastou inúmeras quantias com médicos, e nada disso melhorar. Então ela era excluída da sociedade, e até para tocar em Jesus, nas vestes de Jesus, ela teve que vencer uma multidão que cercava Jesus. Percebam que a multidão, a sociedade, nós muitas vezes não olhamos para o necessitado, não olhamos para aquele que está precisando. O que isso tem a ver comigo e com você? Não importa quão longe nós tenhamos ido, não importa quão profundo seja o buraco que nós estejamos dentro, não importa a situação terrível que você e eu nos encontramos, o que é verdade no nosso coração é que Jesus se importa com você e comigo. Jesus vai ao encontro efetivo do seu servo, do seu filho, seja qual lugar for. Deus coloca pessoas ao nosso lado para falar palavras ao nosso coração, para nos animar, para nos tirar do buraco, para nos tirar da lama, e esse alguém é enviado por Deus. Nós não precisamos hoje de que Deus desça mais em forma humana, ande conosco, selecione pessoas para pregar aquilo que Ele está ensinando, porque Ele prometeu que Ele subiria aos céus e deixaria o Consolador, o Espírito Santo. Ele deixou Ele no nosso coração como Deus vivo e verdadeiro, para que através dele você e eu consigamos perceber que há outros que podem nos abençoar, outros que podem ser usados pelo próprio Espírito Santo para animar aquele servo, aquela serva que está em meio a dificuldades. Em meio a uma falta de desesperança, nós podemos cantar: vai amanhecer, o sol vai nascer. É necessário que nós observemos
que nos dias atuais tem tanta gente que diante da primeira fraqueza, diante da primeira dificuldade, cede, desiste, deixa as coisas de lado e desiste e volta. Na verdade, a palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Aquele endemoniado foi liberto e foi curado por Jesus. E a Bíblia diz que ele se transformou num grande missionário em toda a sua região. É assim que Deus pode fazer também com você e comigo, com a nossa dificuldade. Quantos de nós não viveu ou vive uma dificuldade particular que tem colocado nas mãos de Deus, já passou pela dificuldade porque Deus sustentou e hoje está mais amadurecido, está mais forte, está mais fortalecido, mais animado com essas situações. É importante que nós observemos isso. É interessante que nós olhemos para a Bíblia, olhemos para essas experiências de Jesus com os seus discípulos, experiências de Jesus com pessoas das quais a sociedade não dava valor, e observemos que há esperança em Jesus. É uma obviedade que nesta semana nós vivenciamos muitas situações das quais uns mais, outros menos, a aproximação de uns mais do que outros. Nós vemos claramente o sofrimento do seu povo, a agonia do seu povo, a sensação de perda, a sensação de que as coisas não estão indo bem, a sensação que a minha casa não está bem, a sensação de que eu não estou bem. A mulher adulta, a mulher que estava com fluxo de sangue, ela tinha a convicção, conforme diz em Marcos 5, verso 28, que se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. A multidão estava ao lado de Jesus, encostava em Jesus, mas só a mulher tocou Jesus. Parece a mesma coisa. A multidão apertava Jesus e uma pessoa o tocou e Jesus disse: alguém me tocou porque de mim saiu o poder. Por que ele não falou então que estava saindo o poder dele quando a multidão o apertava? Porque é necessário ter fé. Para acessar Jesus, não basta frequentar a igreja. É necessário que você tenha a verdade de Deus no seu coração, de que Ele efetivamente está com você. Ele está no barco da sua vida. Ele efetivamente toca na vida dos seus quando você tem fé nele. Quando a sua fé de fato está alicerçada em Jesus. Só ela tocou em Jesus com fé e foi curada. Só efetivamente aquele que tem Deus com ele é que Deus o toca. Por que então nós somos temerosos quando chega a adversidade? Por que nós somos assim? Porque nos falta vivência com Cristo, nos falta prática com Cristo, nos falta sensibilidade com Cristo. A prática com Cristo não necessariamente quer dizer continuidade, frequência à igreja, isso nós sabemos, mas de fato e de verdade uma vida piedosa, uma vida na presença de Deus, uma vida na qual o Espírito Santo conduz a minha vida e a sua. Talvez nessa semana você e eu chegamos no médico com uma notícia triste. Talvez você e eu chegamos com um diagnóstico de uma doença incurável, um problema sem solução. Você não sabe resolver a questão, nem eu. Sua família está abalada, você está apreensivo, está com medo, está desesperado, você está sem esperança. Você diz: Jesus está contigo no barco, mas você não consegue enxergar. Assim como Jesus, quando ressuscitou, aproximou-se dos discípulos e pediu alimento, pediu para comer e para beber. E naquele instante, os discípulos ainda não haviam reconhecido Jesus.
Somente quando Jesus mostrou as chagas é que efetivamente eles perceberam que estavam diante do Mestre. É algo milagroso, é algo espiritual. Sentir a presença de Jesus é algo pessoal, que talvez na dificuldade, na turbulência, no barco sendo agitado, sendo chicoteado pelo mar, é que você vai ver Jesus. Talvez você e eu estejamos dentro desse barco, ou então estejamos na margem, talvez sem dificuldades, sem tumulto, e também estejamos sem perceber a presença de Deus. Não há causa perdida para Jesus, não há problema insolúvel para Ele, não há nenhuma situação da qual foge do seu poder, foge do seu conhecimento. Eu quero te dizer mais uma verdade. Dentro do plano de Deus, a cura pertence a Ele. Nós oramos, nós confiamos. Jesus poderia no barco simplesmente falar assim: sou eu que comando esse barco, ele não vai afundar. Pode vir o mar, pode vir o vento, eu não vou acalmar o vento e não vou acalmar o mar, mas também ninguém daqui vai se perder. Ele poderia dizer isso, porque ele estava no controle, ele estava com as rédeas, com o timão efetivamente nas mãos. Só que é interessante nós observarmos o seguinte: no plano de Deus, para que essa enfermidade seja curada, o Senhor Jesus vai ministrar uma paz no seu coração, inclusive para você testemunhar a ausência da cura. Porque nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos inúmeros milagres de Jesus, e vemos inúmeras situações das quais também Jesus não manifestou o seu milagre. Jesus foi contestado a respeito de um cego de nascença, e aí perguntaram: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus falou: nem ele e nem seus pais, e sim para a glória de Deus. Então, no plano de Deus, ainda que não seja do plano de Deus a cura da pessoa que nós estamos desejando, ainda que não seja do plano de Deus o alívio da nossa turbulência, ainda nós devemos de nos alegrar em Cristo, porque Ele está no controle. Ainda é necessário observar que nós estamos nos braços de Jesus. É necessário observar que Ele está no barco com você. Ele não está alheio. Ele não deseja que você morra. E aliás, a Bíblia diz que aos olhos do Senhor é maravilhosa a morte dos seus filhos. Por que nós tememos a morte? Por que nós tememos a dificuldade? Por que nós tememos os açoites, as afrontas? O Salmo 116, verso 15, relata isso, que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Nós testemunhamos isso ontem aqui. Era uma alegria misturada com tristeza. Era algo que descontrolável, aparentemente, mas ao mesmo tempo brotava uma alegria. A palavra de Deus diz que há mais alegria no luto do que no nascimento. Sabe por quê? Porque é no luto que você reconhece para onde você vai. Quando você nasce, a glória, muitas vezes Deus é colocado de lado. Foi a irmã que deu à luz. Abençoado ser essa criança, porque essa família tem condições de cuidar. Nasceu saudável porque os pais são saudáveis. Nós gostamos de elogiar o ser humano, mas na morte, quando a morte vem, muitas vezes nós até acreditamos que Deus estava fora do barco, mas Deus nunca está longe, está alheio dessa questão. Não há motivo para desespero, não há motivo para nós não crermos no Senhor Jesus, porque quem morre em Cristo não morre eternamente, pelo contrário, nasce eternamente, recebe a vida eterna do Senhor. Nós observamos
no final do capítulo 5 de Marcos, na mesma caminhada de Jesus, apressado aí por essa multidão, onde Jesus havia curado aquela mulher, em seguida ele dirige-se para a casa de Jairo, e lá mais uma vez nós testemunhamos a falta de fé do ser humano. Jesus disse para Jairo: apenas creia. E as pessoas vieram: Jairo, sai de perto do mestre, deixa o mestre de lado, sua filha já está morta, né? E Jesus então chega à casa de Jairo. Primeira coisa que ele fala: a menina não está morta, ela dorme. Os que estão no Senhor, os que morrem no Senhor, dormem. Mas não é um sono como o nosso, de descanso físico. É um descanso da alma, aguardando a gloriosa restauração do corpo. No Apocalipse narra bem isso. Nós seremos, além de nós sermos livres de fadigas, né? Apocalipse capítulo 14, verso 13, diz assim: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. Olha que coisa interessante. A morte dos filhos de Deus, ela retrata claramente o livramento, o despojo, o desgarramento daquilo que nos aflige hoje. Mas a nossa alma, ela está profundamente alegre, brotando alegria no Senhor, porque o Senhor se alegra do justo que até o final foi fiel a Ele. Esse texto mostra claramente a Jesus voltando-se para aquela jovem e falando: jovem, levanta-te, ressuscita. Jesus vira para ela e imediatamente Jesus impõe as mãos sobre ela e ela fica curada. Irmão, irmã, quando nós estamos diante de uma dificuldade, diante de uma situação da qual nós podemos olhar como algo humanamente impossível, é o momento que Deus age, é a hora que Deus manifesta a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder. No domingo passado nós estávamos aqui ao término do culto, entrando num período de jejum, conclamando a Deus para que Deus respondesse a nossa oração conforme a necessidade do nosso impossível. Me recordo claramente das palavras do pastor: ore por aquilo que você acha que é impossível. E Deus, na semana, nos deu inúmeras experiências, inúmeras situações, testemunhos claros do quão maravilhoso Ele é na nossa vida, de nos revelar determinadas coisas, de nos consolar por determinadas situações, de nos dar a graça de participar de determinados eventos e de nos dar vitória em muitas oportunidades. Eu quero dizer para você que tem Jesus no seu coração. Jesus tem poder sobre as leis da natureza. Não há nada que esteja fora do controle de Deus. Os demônios, coitados, são mera fichinha na presença de Jesus. As enfermidades, Deus também tem poder sobre a morte. Pode ressuscitar quem bem entender. E nos dias de hoje, nós temos que crer que isso se manifesta. Não pela força no braço do homem, mas pelo poder de Deus. Talvez você esteja desesperado por causa de alguma situação. Talvez você esteja chorando por alguma questão, acreditando que é a última palavra. Talvez você tenha que olhar para a palavra de Deus e entender que a última palavra é de Deus. A última palavra é de Jesus. Por isso, volte-se ao Senhor. Debruce-se na palavra de Deus. Tenha sensibilidade com Cristo. O que é isso? Tenha intimidade com Deus. Tenha com Ele o consolo para a sua situação. Tenha com Ele o momento de devocional, o momento de oração, o momento onde você fala: Senhor, eu não mais consigo sozinho. Porque é aí que Ele entra.
Quando você acha que você já tem a última palavra, é a hora que Deus manifesta. Deus usa pessoas, Deus usa homens, Deus usa mulheres para colocar diante dos teus olhos aquela situação da qual está afligindo o seu coração, para você acordar, para você se animar, para você colocar a tua cabeça num lugar e falar: opa, eu preciso ver Jesus no barco, eu preciso olhar para Ele conduzindo, eu preciso olhar para Ele controlando, eu preciso crer que Ele está no controle, eu não posso titubear. Por isso nós precisamos experimentar o socorro de Deus, o auxílio divino. Nós precisamos acreditar, nós não podemos apenas falar, nós precisamos vivenciar. Se você não está passando por isso, por nenhuma tribulação, por nenhuma enfermidade, por nenhuma pressão sobre o seu dia a dia, glorifique ao Senhor por isso, e seja instrumento na vida de outros. Seja o instrumento que Deus usa para animar o outro, para dar o braço, para dar a mão, para levantar, para animar a pessoa. Agora, você que está aflito, você que acha que não dá, sozinho você não consegue mais, eu quero te dizer que Jesus nessa noite está dizendo para você: creia em mim, creia que eu sou a sua esperança. Deposite a sua dificuldade, transfira para mim a sua dificuldade, que eu vou te aliviar. O fardo que está sobre os teus ombros, não seja o fardo que te mate, pelo contrário, seja o fardo pelo qual você transfira para que você possa caminhar com Cristo à frente, que você possa ter uma vida plena e abundante que Ele pode te oferecer, que Ele possa ter momentos de tratamento da sua vida, que Ele possa olhar para a sua vida e falar: servo, filha minha, filho meu, eu quero te ajudar, venha até mim. Se você que entrou nessa noite aqui, mesmo já sendo da família de Deus, você precisa viver essa palavra, você precisa enxergar Jesus no barco. Os discípulos estavam com Jesus, mas eles não enxergaram Jesus no barco, por causa da pouca fé, por causa da falta de intimidade com Deus, por causa da desesperança, por causa do tumulto que se afigurou naquele mar, eles não enxergaram. Que nós não sejamos traídos pelo nosso coração ao deparar-se com uma necessidade, e essa necessidade fizer com que nós desviemos a atenção do guia, do diretor, do motorista, do piloto das nossas vidas. Que nós possamos orar da seguinte maneira: ó Deus, eu quero colocar a minha vida e a vida de todos os meus irmãos diante do teu altar, para que aqueles que estão sem esperança possam encontrar esperança. O Senhor que conhece cada um de nós, o Senhor que está conosco, o Senhor que conhece a nossa dor, o Senhor que presencia as nossas lágrimas, o Senhor que conhece a nossa aflição, o Senhor que conhece o nosso desespero, o Senhor que é a esperança para quem não tem esperança. Socorre-nos, visita-nos, ó Deus, estende a sua mão de poder sobre nós, cura as nossas enfermidades, liberta-nos, perdoa, salva. Senhor, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão desesperados, aqueles que neste momento talvez estão querendo dar cabo da própria vida, ou então dentro de uma hora de dor, transforme essa hora de dor em hora de alegria. Transforme o nosso choro, o nosso pranto em riso. Alegre o nosso coração. Nos dá condições de enxergarmos o amanhecer. Um dia discursa a outro dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Este é o clamor
que te fazemos, Senhor. Este é o clamor do nosso coração. Esse é a necessidade do nosso coração que nos faz nos aproximar de Deus, faz observarmos a ação milagrosa de Deus nas nossas vidas, a ação poderosa do Espírito Santo, salvando, curando, perdoando pecados. Que você e eu nessa noite possamos ter encontros particulares com Deus, que a palavra dele tenha guarida, encontre no nosso coração espaço, e que ela de fato multiplique em nosso coração a esperança, o amor, a certeza de que Deus está conosco todos os dias, que pode vir a maior tempestade, a maior dificuldade que se afigure nas nossas vidas, se afigure diante dos nossos olhos, que nós possamos olhar para Deus e falar: Senhor, o Senhor está no barco, o Senhor está comigo, não há nenhuma situação, não há nenhuma dificuldade que me afaste do Senhor, ou pelo contrário, que o Senhor se afaste de mim. O Senhor não permite que nenhum dos seus se perca. Essa é a verdade proferida da boca do Mestre. Aqueles que o Pai deu a Jesus, nenhum deles se perderá. Tenha isso no seu coração. Testemunhe, mas vivencie a certeza desse verso 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que socorre os seus filhos no momento de dificuldade, no momento de alegria, no momento também de aflição. E não é a lágrima dos nossos olhos, a emoção de falar da palavra de Deus que deve nos colocar para baixo. Pelo contrário, é sabedor de que nós, diante de uma dificuldade ou diante da alegria, essa alegria e essa tristeza, Deus está conosco sempre. Deus está presente conosco em todos os lugares. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o Deus que nos traz esperança, é o Deus que nos dá alegria, é o Deus que faz com que a gente durma nesse instante e que a gente acorde amanhã dando graças a Deus pelo sol que nasce, pelo dia que começa. Não é à toa que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, porque a cada dia basta o seu próprio mal. Não seja ansioso, confie no Senhor, seja esperançoso e batalhe, seja fiel ao Senhor, cumpra a sua vontade, e eu tenho certeza que o Senhor há de consolar, de confortar o seu coração e o meu. Amém? Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos ajude a ter essa palavra gravada, encravada no nosso coração, para nós não pecarmos contra Ele. Nesse instante eu também te peço para que você, mais uma vez, como nós cantamos Deus do Impossível, que você, na sua intimidade com Deus, você possa colocar aquilo que você acha que é impossível diante de você, que você apresente diante do Senhor, para que Ele possa dar para você a calma, dar para você a esperança, dar para você a resposta. O Senhor há de nos responder, há de nos revelar aquilo que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Coloque isso diante do Senhor e vamos orar. Ó Deus, nós queremos Te glorificar, Senhor. Nós queremos que o Senhor possa, Deus, ter a liberdade, Senhor, de falar ao nosso coração, a liberdade, Senhor, de tratar o nosso coração, ó Deus, no mais íntimo dele, aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Ó Deus, nós somos muitas vezes, Deus, temerosos diante da adversidade. Nós muitas vezes não conseguimos enxergar que o Senhor está no barco, que o Senhor está presente. Ó Deus, mas nessa noite nós somos desafiados, Deus, a olharmos para o Senhor, não olharmos para o homem, não olharmos para as dificuldades, não olharmos para as adversidades, mas olharmos tão somente para o Senhor.
a crermos, ó Deus, de que o Senhor está conosco, a crermos que o Senhor dirige as nossas vidas, a confiarmos, ó Deus, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, como é difícil, Deus, tornar isso uma prática. Como é difícil, Senhor, sem o Senhor. Viver, ó Deus, testemunhando, ó Deus, de uma intimidade com o Senhor. Ó Deus, capacita, Senhor, a tua igreja. Visita, Senhor, o meu irmão, a minha irmã, que está passando por dificuldade. Visita o meu irmão, a minha irmã, ó Deus, que está aflito, que está desesperado, não sabe mais o que faz, que está afligido por determinadas circunstâncias. Ó Deus, vá à frente, Senhor. Vá à frente desbaratando, Senhor, porque nós confiamos no Senhor. Nós queremos, ó Deus, colocar tudo, Deus, diante do Senhor. Queremos que o Senhor conduza, ó Deus, do mais simples ao mais complexo. Que o nosso braço não vá à frente, que a nossa cabeça não vá à frente, que a nossa ideia não vá à frente, mas que o Senhor, ó Deus, dirija, que o Senhor conduza, e de que o Senhor, ó Deus, realize através de nossas vidas. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Ó Deus, visita-nos, ó Deus, no nosso mais íntimo. Vê se há em nós, ó Deus, som do nosso coração, e vê se há em mim, em nós, algum caminho mau. Endireita as nossas veredas, ó Deus. Coloca-nos de novo, ó Deus, no caminho, para que nós possamos enxergar, ó Deus, o Senhor na ponta do barco. Ó Deus, tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Aviva, Senhor, o nosso coração. Nos dá, Deus, momentos, ó Deus, na tua presença. Enxuga, Senhor, as nossas lágrimas, e põe no nosso lábio, ó Deus, um sorriso, uma alegria que vem do Senhor. E que nós possamos nessa noite, ó Deus, e no decorrer dessa semana, ó Deus, testemunharmos, ó Deus, a tua ação maravilhosa em nossas vidas. Usa-nos, ó Deus, para o teu louvor. Usa-nos, ó Deus, para a tua glória. E perdoa, Senhor, as nossas faltas. Em nome de Jesus. Amém.